Quantas vezes você já engoliu as palavras certas só para evitar um confronto? Quantas vezes fingiu que concordava quando na verdade queria explodir? Quantas vezes escolheu o silêncio covarde ao invés de defender seus valores, seus limites, sua dignidade? Se você é brasileiro, provavelmente mais vezes do que consegue contar. Fomos criados numa cultura que venera a falsa harmonia. Desde pequenos nos ensinaram que pessoas educadas não brigam, que é melhor deixar para lá, que não vale a pena se desgastar. Criamos uma identidade nacional inteira baseada no jeitinho. Essa arte covarde de contornar problemas ao invés de enfrentá-los. E Nietzsche, se estivesse vivo hoje, olharia para nossa sociedade e diria uma única palavra: patético. Aquele que luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar também um monstro. E quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você. Mas Nietzsche não estava te avisando para fugir da luta. Estava te preparando para ela. Talvez você esteja vivendo isso agora, numa relação onde engole desrespeito todo dia, num trabalho onde é pisoteado, mas não tem coragem de reagir, numa família que te usa como capacho emocional porque sabem que você não vai fazer drama. Você virou o brasileiro padrão, educado, cordial, compreensivo e miserável. Aqui está uma verdade que vai doer. Sua bondade não é virtude, é covardia disfarçada de civilidade. E enquanto você se orgulha de não se rebaixar, o mundo inteiro está se aproveitando da sua fraqueza. Hoje, você vai descobrir por que Nietzsche considerava o medo do conflito a maior patologia da alma humana. Vai entender como nossa cultura brasileira criou uma geração de escravos voluntários que chamam submissão de educação. Mas principalmente, vai aprender que existe uma diferença brutal entre conflito destrutivo e confrontação necessária, entre agressividade burra e força inteligente, entre ser um animal selvagem e ser um predador consciente, porque no final das contas, você tem uma escolha: continuar sendo pisoteado enquanto sorri ou finalmente mostrar os dentes quando necessário. Se você está cansado de ser o eterno bonzinho que termina em último lugar, se está farto de ver pessoas piores que você prosperando porque não tem medo de incomodar, então esse vídeo é sua declaração de guerra contra a própria fraqueza. Mas vou te avisar, depois que você aprender a não ter medo do conflito, não há volta. Você vai se tornar alguém que intimida apenas por existir. E nem todo mundo ao seu redor está preparado para essa versão sua. Tem uma doença que corre nas veias de todo brasileiro e ninguém fala sobre ela. Uma patologia social que nos ensina desde criança que confrontar é falta de educação, que questionar é ser problemático, que impor limites é ser mal educado. Nos venderam a mentira de que somos um povo cordial. Mas cordialidade sem backbone não é virtude, é submissão sistêmica. Você conhece bem esse script. Deixa pra lá, não vale a pena. Não se rebaixe ao nível dele. Seja a pessoa maior. Deus vê tudo. Karma existe. Enquanto isso, quem te desrespeitou está rindo da sua cara e partindo para a próxima vítima. O brasileiro médio passa a vida inteira praticando uma filosofia que Nietzsche chamaria de moralidade de escravo, um sistema de valores criado pelos fracos para se sentirem superiores na própria fraqueza. Você foi doutrinado a acreditar que ser forte é ser grosso, que ter personalidade é ser difícil, que defender seus interesses é ser egoísta. Resultado: virou um zumbi social que pede desculpas por existir. Olha ao seu redor.
Quantas pessoas você conhece que vivem reclamando da vida, mas nunca fazem nada para mudar? Que se queixam do chefe abusivo, mas nunca confrontam? Que aceitam relacionamentos mediocres porque têm medo de ficar sozinhas? O Brasil inteiro virou um país de capachos sorridentes. E o pior, vocês chamam isso de virtude. Sou uma pessoa do bem. Não gosto de confusão. Prefiro a paz. Mentira. Você não prefere paz. Você prefere covardia confortável. Paz verdadeira não é a ausência de conflito. É a tranquilidade de quem sabe que pode se defender quando necessário. É a serenidade de quem não aceita desrespeito. É a calma de quem não tem medo de incomodar quando seus valores são atacados. Mas você foi treinado para ser um cachorro domesticado que abana o rabo mesmo sendo chutado. E ainda se orgulha disso. Nietzsche olhava para pessoas assim com nojo. Não porque era cruel, mas porque via o desperdício. Via o potencial humano sendo enterrado vivo sob camadas de falsa moralidade. Quantas vezes você já foi humilhado e fingiu que não viu? Quantas vezes aceitou migalhas emocionais e ainda agradeceu? Quantas vezes deixou pessoas piores que você passarem na sua frente porque elas não tinham medo de serem antipáticas? Você se tornou cúmplice da própria humilhação. E o país inteiro aplaudiu. O jeitinho brasileiro não é criatividade, é capitulação sistemática. É a arte de sempre encontrar uma forma de evitar o confronto necessário, de sempre dar um jeito de não incomodar, de sempre achar uma maneira de se fazer de menor. E enquanto você pratica essa filosofia patética, os predadores sociais estão identificando você como presa fácil, porque sabem que você não vai reagir, que vai engolir, que vai sorrir e aceitar. Sua educação virou sua prisão. Sua bondade virou sua fraqueza. Sua cordialidade virou seu caixão. Por trás de toda essa fachada de pessoa do bem, existe um medo primordial que você nunca admitiu para si mesmo. O terror de não ser amado, de ser rejeitado, de ficar sozinho. E é esse medo que transforma pessoas inteligentes em escravos voluntários. Você tem tanto medo de desagradar que virou um yes man existencial. Diz sim quando quer dizer não. Sorri quando quer chorar. Concorda quando quer gritar. E chama isso de maturidade. Mas Nietzsche te diria algo brutal. Você não está sendo maduro. Está sendo covarde. O medo do conflito não é apenas uma preferência pessoal. É uma patologia que te impede de viver sua própria vida. Porque quando você tem medo de incomodar, você automaticamente se torna irrelevante. Pense nisso. Quem são as pessoas que realmente marcaram sua vida? Foram aquelas que sempre concordaram com tudo e nunca incomodaram ninguém? Ou foram aquelas que tiveram coragem de ser autênticas, mesmo que isso gerasse atrito? Você sabe a resposta. Pessoas que evitam conflito também evitam impacto, evitam relevância, evitam ser lembradas. O medo te transformou numa versão aguada de quem você poderia ser, como um remédio diluído em tanta água que perdeu qualquer princípio ativo. E a parte mais cruel: esse medo que você alimenta não te protege de nada. Pessoas vão te desrespeitar do mesmo jeito, vão te usar do mesmo jeito, vão te descartar do mesmo jeito. A única diferença é que você não vai se defender. Você criou um sistema perfeito, sofre a agressão e ainda se sente culpado por ter sofrido. Será que fiz algo errado? Talvez eu tenha merecido. Deve ter sido um mal-entendido. Não foi mal-entendido. Você só foi identificado como alguém que não revida. Nietzsche chamava isso de ressentimento.
o veneno que se acumula quando você engole agressões repetidamente. Vai corroendo por dentro, transformando você num barril de pólvora emocional que explode nas pessoas erradas, nas horas erradas, pelos motivos errados. Porque toda essa raiva reprimida não desaparece. Ela fermenta, se transforma em depressão, ansiedade, amargura. Você fica doente por não saber brigar. Se você tem mais de 25 anos e ainda se orgulha de nunca ter brigado com ninguém, não é porque você é iluminado, é porque você é um covarde funcional. E antes que você comece com as desculpas, violência não resolve nada. Prefiro o diálogo. Deixa eu esclarecer uma coisa. Estou falando de confrontação, não de violência. Estou falando de imposição de limites, não de agressão. Estou falando de defender seus valores, não de atacar os outros. E se você quer entender exatamente como desenvolver essa força sem virar um animal, preparei algo especial que complementa tudo o que estou mostrando aqui. Está no comentário fixado. Mas primeiro, você precisa entender uma diferença fundamental que Nietzsche explicou melhor que qualquer psicólogo moderno. A diferença entre quem vive de joelhos e quem vive de pé. Nietzsche identificou algo que nossa sociedade não quer aceitar. Existem dois tipos fundamentais de moralidade, e a diferença entre eles explica por que alguns dominam e outros são dominados. A moralidade de escravo é aquela que você foi ensinado a praticar. Ela transforma virtudes em fraquezas e fraquezas em virtudes. Diz que humildade é boa, que ambição é má, que conformismo é sabedoria, que questionamento é arrogância, que aceitar desrespeito é ser superior. É a moralidade dos perdedores tentando se convencer de que perder é uma escolha nobre. A moralidade de Senhor é completamente diferente. Ela afirma a vida, a força, a excelência. Não glorifica o sofrimento, o transcende. Não aceita a humilhação, a rejeita. Não evita conflito, o domina. E aqui está o ponto crucial. A moralidade de Senhor não é sobre oprimir os outros. É sobre não permitir ser oprimido. Você foi condicionado a acreditar que ser forte é ser malvado, que ter ego é ser narcisista, que se defender é ser agressivo. Isso não é acidente, é controle social. Porque uma população de pessoas fortes é difícil de controlar. Uma população de pessoas que não tem medo de conflito é perigosa para quem lucra com submissão. Então te ensinaram que força é feiura, que mansidão é beleza, que aceitar tudo é evoluir. Resultado: você virou um adulto que pede desculpas por ocupar espaço no mundo. A moralidade de Senhor não te ensina a atacar, te ensina a não recuar, não te ensina a agredir, te ensina a não se submeter, não te ensina a destruir, te ensina a construir a partir da própria força. Quando alguém te desrespeita, a moralidade de escravo sussurra: perdoe, seja a pessoa maior, não se rebaixe. A moralidade de Senhor declara: estabeleça consequências, mostre seu valor, imponha respeito. Qual das duas você tem praticado? Olhe à sua volta. Os brasileiros que realmente fazem diferença no mundo, nos negócios, na arte, na política, seguem qual moralidade? Eles evitam conflito ou sabem usar confrontação estratégica? Empresários de sucesso têm medo de incomodar sócios incompetentes? Artistas respeitados evitam críticas para agradar todo mundo? Líderes políticos eficazes fogem de debates difíceis? A resposta é óbvia. Pessoas relevantes não têm medo de conflito. Elas sabem como transformá-lo em resultado. Mas você foi educado para a irrelevância,
para ser mais um na multidão, para nunca incomodar, nunca questionar, nunca se destacar. E o resultado está aí. Uma vida morna, relacionamentos superficiais, carreira medíocre, sonhos engavetados. Tudo porque você tem medo de uma coisa que deveria dominar: o poder do conflito consciente. Nietzsche não estava pregando brutalidade, estava pregando honestidade brutal. A honestidade de admitir que você foi domesticado, que trocou sua força por aprovação social, que enterrou seu potencial sob camadas de falsa educação. Mas ainda dá tempo de desenterrar. Ainda dá tempo de escolher ser senhor da própria vida, ao invés de escravo das expectativas alheias. A questão é: você tem coragem? Existe uma diferença abismal entre ser um animal raivoso e ser um predador inteligente. Entre explodir de forma destrutiva e confrontar de forma estratégica. Entre agredir por impulso e impor limites por consciência. E é essa diferença que separa os fracos dos fortes, os reativos dos proativos, os que são pisoteados dos que são respeitados. Confrontação consciente não é sobre gritar mais alto, é sobre falar mais baixo e ainda assim ser ouvido. Não é sobre ameaçar, é sobre estabelecer consequências. Não é sobre atacar, é sobre não aceitar ataques. Quando você aprende a confrontar conscientemente, você para de ser uma vítima constante e se torna um agente da própria dignidade. Vamos ser práticos. Alguém te interrompe constantemente numa reunião. A moralidade de escravo diz: deixa pra lá, não é importante. A confrontação consciente diz: permita que eu termine meu raciocínio antes de responder. Alguém te trata mal num relacionamento. A moralidade de escravo sussurra: talvez eu mereça, talvez eu exagere. A confrontação consciente declara: essa forma de me tratar é inaceitável e precisa parar agora. A diferença não está no volume da voz, está na clareza do posicionamento. Nietzsche entendia que conflito é energia criativa, é o atrito que gera crescimento, é a resistência que constrói músculo, físico e mental. Evitar conflito é evitar evolução. Pense na sua vida agora. Quantos problemas você tem que poderiam ser resolvidos com uma conversa difícil? Quantas situações tóxicas você tolera porque não quer criar caso? Quantas pessoas abusam da sua bondade porque sabem que você não vai reagir? Todos esses problemas têm uma coisa em comum. Eles existem porque você permite. E aqui está o que ninguém te contou. Quando você aprende a confrontar conscientemente, você raramente precisa confrontar, porque as pessoas sentem sua energia. Sentem que você não é mais uma presa fácil. Sentem que mexer com você terá consequências. É como um cão de guarda que não precisa latir para ser respeitado. Sua mera presença estabelece limites. Mas isso exige que você quebre condicionamentos de décadas. Que pare de valorizar a falsa paz acima da verdadeira dignidade. Que entenda que algumas batalhas são necessárias para evitar uma guerra maior. A confrontação consciente também significa saber escolher suas batalhas. Não é sobre brigar por tudo. É sobre não aceitar nada que viole seus valores fundamentais. É a diferença entre ser um cachorro que rosna para qualquer ruído e ser um leão que só ataca quando necessário, mas quando ataca, termina a questão de uma vez. E talvez a parte mais importante: confrontação consciente é um ato de amor próprio. É você dizendo para si mesmo: eu mereço respeito. Minha paz vale mais que a aprovação dos outros. Minha dignidade não está à venda. Quando você aprende isso, realmente aprende, sua presença muda. Você anda diferente, fala diferente, olha diferente.
porque não está mais carregando o peso de todas as humilhações que engoliu. Você se torna alguém que as pessoas hesitam antes de desrespeitar. Não por medo da sua agressividade, mas por respeito à sua força. A maioria das pessoas vê conflito como destruição. Nietzsche via como construção, como o fogo que purifica, como a pressão que transforma carvão em diamante. Cada vez que você confronta uma situação, ao invés de fugir dela, você não está apenas resolvendo um problema externo, está fortalecendo algo interno, está provando para si mesmo que pode lidar com desconforto, que pode suportar tensão, que pode emergir mais forte do atrito. E isso muda sua relação com a vida inteira. Quando você não tem mais medo do conflito, você para de evitar oportunidades que poderiam gerar atrito. Para de se contentar com menos, porque tem medo de pedir mais. Para de aceitar relacionamentos medíocres, porque confrontar exigiria coragem. Você começa a viver na sua capacidade total, não na sua zona de conforto. Pense nos momentos da sua vida que mais te transformaram. Foram aqueles em que tudo estava fácil e harmonioso? Ou foram aqueles em que você teve que lutar, enfrentar, superar resistência? Conflito consciente não é sobre criar problemas. É sobre não fugir dos problemas que já existem. É sobre encarar a realidade, ao invés de viver em negação confortável. Quando você aprende a navegar conflitos, ao invés de evitá-los, você desenvolve uma habilidade que poucos têm: a capacidade de transformar tensão em resultado, de usar resistência como combustível, de converter atrito em progresso. Isso vale para tudo: relacionamentos, carreira, crescimento pessoal. As melhores conversas nascem de discordâncias honestas. Os melhores acordos emergem de negociações tensas. O melhor crescimento vem de enfrentar o que te incomoda. Mas a transformação mais profunda acontece dentro de você. Cada conflito que você enfrenta conscientemente constrói uma convicção interna. Eu posso lidar com isso. Eu posso suportar desconforto. Eu posso emergir mais forte. E essa convicção se espalha para todas as áreas da vida. Você para de ser refém do medo. Para de tomar decisões baseadas em evitar problemas e começa a tomar decisões baseadas em criar resultados. Nietzsche chamava isso de amor fati, amor ao destino. Não apenas aceitar o que a vida traz, mas abraçar cada desafio como oportunidade de se tornar mais forte. Quando você domina a arte do conflito consciente, você não precisa mais viver defensivamente. Pode viver ofensivamente, no melhor sentido da palavra, criando, construindo, expandindo, sem medo das resistências que inevitavelmente aparecerão. Porque agora você sabe, resistência não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que está no caminho do crescimento. E crescimento sempre incomoda quem escolheu ficar pequeno. Se você chegou até aqui, é porque uma parte sua está cansada de ficar pequena, cansada de evitar, cansada de fugir. Está pronta para finalmente crescer, mesmo que isso signifique incomodar alguns fantasmas do passado e algumas pessoas do presente. 6 revelações. 6 lâminas afiadas cortando a ilusão de que evitar conflito é sabedoria. Você compreendeu como nossa cultura brasileira te treinou para a submissão disfarçada de educação. Como o medo te transformou num escravo das próprias limitações. Como existe uma diferença fundamental entre viver de joelhos e viver de pé. Você descobriu que confrontação consciente não é agressividade, é dignidade em ação.
que conflito pode ser transformado em crescimento quando você para de fugir e começa a enfrentar. Nietzsche não estava apenas filosofando quando falava sobre força e fraqueza. Estava descrevendo a escolha que você faz todo dia: ser protagonista da própria vida ou figurante na vida dos outros. E essa escolha exige que você pare de ter medo do que é necessário para crescer. Se você chegou até aqui, olhe-se no espelho e pergunte: você vai continuar sendo educado enquanto é pisoteado? Ou vai finalmente aprender que respeito não se pede, se impõe? Por muito tempo, eu fui exatamente a pessoa que descrevi neste vídeo. Aquele que sempre evitava conflito, que sempre tentava agradar, que confundia submissão com maturidade. Acreditava que ser forte era ser grosso, que confrontar era falta de educação. Resultado: uma vida de relacionamentos superficiais, oportunidades perdidas e aquela sensação constante de estar sendo menor do que realmente sou. O ponto de virada veio quando entendi que minha bondade estava na verdade me destruindo, que evitar conflito não me protegia, me expunha, que tentar agradar todo mundo garantia que eu agradaria ninguém, especialmente a mim mesmo. Foi quando comecei a estudar Nietzsche seriamente e aplicar seus insights na vida real que tudo mudou. Não virei uma pessoa agressiva, virei uma pessoa que não tem medo de ser honesta, que não aceita desrespeito em nome da falsa paz. E o resultado foi transformador. Relacionamentos mais autênticos, oportunidades que não teria antes e, principalmente, autorrespeito real. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, é porque reconhece esses padrões na própria vida. E reconhecer é o primeiro passo para se libertar. Se você está pronto para desenvolver essa força interna de forma inteligente e estratégica, preparei um material completo que vai além da teoria. No comentário fixado, você encontra um guia prático para implementar esses princípios na sua vida sem virar um animal descontrolado. Isso não é para qualquer um. É para você que chegou até aqui porque está cansado de viver pequeno e finalmente quer ocupar o espaço que merece no mundo. Deixe um comentário dizendo: eu escolho minha força. Quero ver quantos aqui estão prontos para essa transformação. Ou qual parte mais te assustou, porque você sabe que precisa mudar. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Lá eu explico exatamente como construir uma mente tão forte que aterroriza pessoas fracas. Te espero lá, de pé, como quem aprendeu que força sem conflito é apenas potencial desperdiçado.